E aí, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre geografia. A geografia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o planeta Terra, entre o homem e o meio onde ele vive. Então, para a gente começar o assunto, nada melhor do que começar do começo, né? Vamos lá? Gente, o nosso universo conhecido tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos, que é a idade aproximada em que se deu o Big Bang, o famoso Big Bang. O nosso planeta é um pouquinho mais jovem, ele tem 4,5 bilhões de anos. Mas como que ele se formou? Depois da explosão do Big Bang, todas aquelas partículas, toda a matéria se espalhou pelo universo. E ela começou a se unir, começou a se aglutinar, como você pode ver na imagem aí do lado, certo? Uma nebulosa foi se fundindo, foi se unindo, se aglutinando, até que formou o nosso sistema solar. E a Terra está ali no meio. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando, como que a gente sabe que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? Bom, gente, é muito simples. Existem alguns elementos radioativos que depois de algum período de tempo, eles vão se tornando outros, porque eles vão perdendo material, certo? E essa medida de tempo é a meia-vida. Como que a gente faz isso? Alguns elementos radioativos, como o urânio, que você pode ver na tabela aí do lado, com o passar do tempo, ele vai se tornando chumbo. Então, pega-se uma amostra de urânio, vê-se a quantidade desse material que se tornou chumbo, compara-se com a tabela da meia-vida, essa que você está vendo aí do lado agora, e vê-se quanto tempo aproximadamente passou-se desde a criação daquela rocha. E é assim que a gente sabe como que a Terra tem essa idade. A Terra no começo, gente, logo que ela se formou, ela era uma grande bola de lava, certo? Um grande monte de rocha derretida. Com o passar do tempo, ela foi se resfriando e a superfície dela foi se tornando rochosa. O núcleo da Terra, a parte interna, ainda é quente e ainda é líquida, por causa daqueles elementos radioativos que eu falei anteriormente. A liberação da radiação mantém o núcleo quente até hoje, mesmo tendo se passado tanto tempo. O interior da Terra pode ser dividido de duas formas, gente. Um modelo geoquímico, que leva em consideração os elementos que formam cada camada, e um modelo físico, que leva mais em consideração a forma como essas camadas se comportam. Você pode conferir aí do lado. No modelo geoquímico, nós temos a crosta, o manto e o núcleo. Já no modelo físico, nós temos a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. São essas as divisões, levando em consideração o comportamento ou os elementos que formam o núcleo da Terra. Assim que o magma se solidificou, ele se tornou rocha. E a rocha nada mais é do que um agregado de vários minerais, de vários elementos. Cada rocha recebe o nome dependendo da quantidade de elementos que a formam. Mas existem três tipos de rocha que levam mais em consideração a forma como ela se originou. Então nós temos as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se formam diretamente da solidificação e do resfriamento do magma e podem se subdividir em dois tipos. As rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, que são aquelas que se dão da solidificação do magma por baixo da Terra, longe do contato do ar. A gente tem como exemplo disso o granito, que você pode ver uma foto aí do lado. E a gente tem também as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que são aquelas que se dão da solidificação do magma em contato com o ar, em cima da superfície terrestre. Como exemplo, a gente tem o basalto. O outro tipo de rocha que existe no mundo são as rochas sedimentares, são o segundo tipo de rochas que existem no mundo. Elas são formadas através dos sedimentos de outras rochas que já existiram, como por exemplo o arenito. Repara que o arenito tem algumas linhazinhas na formação dele. Essas linhas são justamente as camadas de sedimentação de outras rochas que foram se sobrepondo e com o passar do tempo passaram pelo processo de litificação que transformou eles em rocha. Outro exemplo que a gente tem de rocha sedimentar é o calcário, que se formou da concha de molúsculos que viveram há muitos e muitos anos atrás, foram se agregando e se tornaram essa rocha. E o carvão mineral também é um bom exemplo, que no passado remoto eram florestas que com o passar do tempo se tornaram uma rocha sedimentar. O terceiro tipo de rocha que nós encontramos na natureza
são as rochas metamórficas. São as rochas que, com o passar do tempo, através da ação de pressão e temperaturas elevadas, vão se tornando outras rochas. Você pode ver no exemplo aí do lado, o granito, que se torna gneiss, o arenito, que se torna o quartzito, e o calcário, que se torna o mármore. É importante lembrar, gente, que não existe uma fórmula para isso. Uma rocha, obrigatoriamente, não vai se tornar outra. Isso acontece devido às condições a que ela está exposta. Aqui na superfície da Terra, a gente consegue ver alguns indícios dessa divisão de camadas da Terra, como, por exemplo, as placas tectônicas. Dá uma olhadinha aí do lado e você vai ver o desenho da placa, o seu nome e a direção para onde ela se desloca. As placas tectônicas são pedaços da crosta que boiam no manto e vão de um lado para o outro de acordo com a teoria da deriva continental. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes numa próxima aula. Outro indício dessa divisão de camadas é o próprio campo magnético da Terra. Se você se lembrar daquela imagem que eu mostrei da divisão geoquímica e física da Terra, você vai ver que o núcleo da Terra era formado de ferro e níquel. Algumas teorias dizem que o núcleo da Terra, por ser formado de ferro, ao girar, vai produzir esse campo magnético que, além de puxar a ponta da bússola para o norte, também protege a Terra dos ventos solares e de outras ondas magnéticas que seriam maléficas para os seres vivos. Então, galera, é só isso por enquanto. Mais para frente, em outras aulas, a gente vai se aprofundar um pouco mais em alguma dessas coisas que eu falei. Tudo bem? Até lá, então. Vejo vocês.